Hoje eu estou aqui no estúdio com o pastor Rafael Rossi, que é diretor de comunicação para os adventistas em 8 países da América do Sul. Tudo bem, pastor? Bem-vindo. Tudo bem, Vanessa, é bom estar aqui e falar com vocês que estão nos acompanhando pela internet. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Ponto. Já é a segunda vez que eu estou por aqui, né, Vanessa, esse ano? Exatamente, só esse ano, imagina. Boas participações aqui. Importantíssimo hoje que o pastor vai falar aqui, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, arrebatamento. As mídias, pastor, estão pipocando, fervilhando com esse tema, né, arrebatamento. O cinema está aí reproduzindo esse assunto, novelas de televisão também, e a gente precisa aqui esclarecer, então, alguns pontos para que os nossos irmãos fiquem bem atentos e bem por dentro desse assunto, né? Então, aproveitando para te falar, se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre esse tema, deixa aqui embaixo nos comentários, a gente vai tentar interagir aqui com você e, claro, tirar suas dúvidas também, se você tiver alguma. Então, tem alguma dúvida aí, alguma pergunta? Manda aqui nos comentários, o pastor Rafael vai tentar responder aqui para você. Então, pastor, para a gente começar, que história é essa de arrebatamento secreto? Que doutrina é essa? O que é que ela diz e com base em que ela começou, ela surgiu? Certo, Vanessa. A pergunta é muito propícia e essa semana o assunto ele fermentou nas redes sociais. Muita gente comentou, falou e perguntou. Nós aqui no portal adventistas.org, nas nossas redes sociais, recebemos muitas pessoas que estavam com dúvidas, inquietações, queriam saber mais informações. Deixa eu lhe dizer uma coisa bem importante. A Bíblia, ela não é um livro que está separado por assuntos. Esse é o primeiro ponto que eu acho importantíssimo a gente considerar. Perfeito. Ou seja, quando você compra um livro na livraria, lá tem lá, capítulo 1 fala sobre o jardim, o capítulo 2 fala sobre a praça, o capítulo 3 fala sobre o centro da cidade, o capítulo 4 fala sobre a montanha. Quando nós lemos a Bíblia, é diferente, porque são 40 autores diferentes, que escreveram em tempos diferentes, livros diferentes, e que apresentam conceitos que são complementares. Agora, não são conceitos diferentes. Os conceitos são complementares. A Bíblia é como um quebra-cabeças. Então, nós precisamos juntar versículos bíblicos que estão em lugares diferentes, e ao juntarmos essas peças de quebra-cabeça, eu consigo ter a imagem daquilo que a Bíblia tem a me dizer sobre um determinado assunto. Por que isso é importante? Porque a ideia ou a doutrina do arrebatamento secreto, ela é tirada de um versículo bíblico que está em um contexto e que não se encaixa com outros versos da Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. Sim. Então, a ideia do arrebatamento secreto é tirada de uma história que contou Jesus, de uma ilustração que Jesus fez, e é entendida como uma doutrina. Só que para eu ter uma doutrina bíblica, eu preciso que outros versículos da Bíblia concordem, sustentem essa doutrina, porque eles têm que se encaixar. Eu não posso pegar um versículo isolado, uma única passagem da Bíblia, e dizer assim, ó, tá vendo? Essa passagem diz que é assim, então é assim que toda a Bíblia diz. Não, não é assim que a Bíblia diz. Jesus está aplicando num contexto. E eu vou ler o versículo bíblico para não ficar nenhuma dúvida de onde vem o arrebatamento secreto. Okay. E depois nós temos outros versos que vão esclarecer para nós que o arrebatamento secreto não pode existir dentro da Bíblia, porque os versículos bíblicos que falam sobre a volta de Jesus não falam desse arrebatamento secreto. Quer ver? Muito interessante. Vamos Olha lá. Só. Se você está com a sua Bíblia aí, ou se quer abrir a Bíblia, vai no biblia.com.br e coloca aí, ó, Mateus capítulo 24, versículos 38 até o 44. É uma porçãozinha um pouquinho longa, são 6 versículos, mas vale a pena a gente ler. Diz assim, ó, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão 2 no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai vós também apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, esse é um capítulo, uma passagem isolada, está aí num contexto. Que está dentro de um contexto. Qual é o contexto que está aqui, Vanessa? Jesus não está falando que ele vai vir secretamente e tirar as pessoas de onde elas estão. O que ele está dizendo é,
A volta dele vai ser repentina. E algumas pessoas serão tomadas de surpresa. Estarão despreparadas. Elas não vão estar preparadas. Então ele até faz no final, Jesus, uma analogia com um ladrão. Se o pai da família soubesse quando vem o ladrão, ele se prepararia, trancaria a casa, colocaria outros dispositivos de segurança para que impeça o ladrão de entrar. Mas ele não sabe, porque o ladrão vem de maneira despercebida. Quando o dono da casa percebe, o ladrão já veio, já foi, já roubou. O que Jesus está querendo dizer é isso. Se você não se preparar, se você não cuidar, se você não estiver em contato com Deus constantemente, pode ser que a vinda de Jesus te pegue de surpresa e você não esteja preparado. Porque alguém que está ao seu lado pode ser salvo e você ficar perdido. Muito Ou seja, não é porque eu estou perdido, você vai estar perdido, nem porque você está salvo, eu estou salvo. O que pode acontecer é que podemos estar juntos aqui e Jesus volta, um vai estar salvo, outro vai estar perdido. Portanto, como nós não sabemos a hora, não sabemos o momento, o preparo tem que ser imediato. O arrebatamento secreto não tem lugar na Bíblia. A gente viu uma passagem aí num contexto. Essa é a passagem usada, Vanessa. Agora existem várias outras passagens que explicam exatamente como será a volta Exatamente. de Jesus, né? Por exemplo, olha, se eu pegar aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Então você que está com a sua Bíblia aí, pode ir lá ou anotar o versículo, depois você vai ter um pouquinho mais de tempo para conferir. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16 até o versículo 18. Diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, como é que Jesus vai arrebatar secretamente? Porque ele vai aparecer no céu. O Senhor dará a ordem no céu. Depois nós, diz Paulo aqui, ó, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é secreto. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Há um outro verso um pouquinho mais para frente. Verso 7, exatamente. Né, seguinte, esse que vem com as nuvens, esse é o próximo verso que eu ia ler. O verá. Como é que todo olho verá se vai ser secreto? Você até citou o versículo. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu venho com as nuvens e todo olho vai ver. Pois é, então não tem nada de secreto nisso. Como é que pode ser secreto? E Jesus tem outros versos, por exemplo, Mateus 24, versículo 30, fala que quando ele voltar ele vai vir com o Pai de todos os seus anjos. A Bíblia está repleta de textos de que Jesus vem para buscar os seus filhos e não secretamente. Ele volta para levar os seus filhos consigo e vai acontecer um juízo também aqui na terra. Então o arrebatamento não é secreto, o arrebatamento é visual, é visível, é perceptível para todas as pessoas. Então, pastor, fechando o assunto, arrebatamento secreto não tem base bíblica, a Bíblia não sustenta essa doutrina. Não, nós precisamos ter sempre a visão clara do que a Bíblia diz. Um versículo aqui e outro versículo ali. É assim que a gente faz na Bíblia. Nós vamos juntando os conceitos para formar aquilo que a Bíblia fala sobre um determinado assunto. Lembrando que o verso usado para arrebatamento secreto não está falando de arrebatamento secreto. Está falando do preparo. Está falando da iminência da volta de Jesus, que alguns não estarão percebendo os acontecimentos finais e serão pegos desapercebidos.